Olha, eu preciso te contar uma coisa que me envergonha até hoje. Uma coisa que mudou não só a minha vida, mas destruiu a de uma pessoa que não merecia passar por isso. Você já fez algo tão terrível que não consegue nem dormir direito à noite? Algo que fica martelando na sua cabeça todos os dias? Pois é, eu fiz. E o pior de tudo é que, na época, eu achei que estava certo. Era 2016. Eu tinha 28 anos. Trabalhava numa empresa de engenharia, ganhava bem, tinha um apartamento legal no centro da cidade. Me achava o máximo, sabe? Aquele cara que todas as mulheres queriam, mas que nenhuma conseguia segurar. Eu gostava dessa fama. Me sentia poderoso, livre, sem compromisso com nada nem ninguém. Foi nessa época que conheci a Marina. Deus, como ela era bonita. Cabelos castanhos que brilhavam no sol. Olhos verdes que pareciam ver através da alma da gente e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela trabalhava numa loja de roupas do shopping, sempre muito educada, muito doce com todo mundo. Eu passava por lá só para vê-la. Inventava qualquer desculpa. No começo, ela nem dava bola para mim. Eu chegava lá todo galanteador, achando que ela ia derreter na minha presença, mas Marina era diferente. Ela me tratava com educação, mas mantinha distância. E isso, cara, isso me deixava mais interessado ainda. Eu não estava acostumado a ser rejeitado. Levei 3 meses para conseguir um encontro com ela. 3 meses. Você imagina? Eu que estava acostumado a conquistar qualquer mulher em uma semana, máximo 2. Mas Marina, ela tinha algo especial. Talvez fosse justamente essa dificuldade que me atraía tanto. Quando finalmente saímos, foi mágico. Fomos jantar num restaurante italiano pequeno, aconchegante. Ela usava um vestido azul marinho que realçava a cor dos olhos dela. E um perfume suave de baunilha que me deixava meio tonto. Conversamos por horas. Ela contou sobre a família simples, sobre os sonhos de estudar pedagogia, sobre como gostava de trabalhar com crianças. Eu deveria ter percebido naquele momento. Deveria ter visto que ela era uma mulher séria, uma mulher que sonhava com família, com estabilidade, com amor verdadeiro. Mas eu estava cego pela paixão, pela conquista. Só pensava em mim mesmo. Os meses seguintes foram intensos. Marina era tudo que eu não sabia que estava procurando. Ela cozinhava para mim aos domingos, deixava bilhetinhos carinhosos no meu carro, me esperava acordada quando eu chegava tarde do trabalho. Era uma namorada presente, carinhosa, dedicada. E eu? Eu aproveitava tudo isso, mas sempre deixava claro que não queria nada sério. Estamos apenas nos divertindo. Eu dizia sempre que o assunto casamento ou futuro aparecia. Não sou homem de compromisso, Marina. Você sabe disso. E ela sempre sorria meio triste e mudava de assunto. Hoje eu sei que ela tinha esperança de que eu mudasse de ideia, que o amor dela fosse suficiente para me transformar. O relacionamento durou 1 ano e meio. 1 ano e meio onde ela se entregou completamente e eu apenas recebi sem dar nada em troca. Ela nunca cobrava, nunca brigava, nunca fazia drama. Simplesmente me amava do jeito que eu era, esperando pacientemente que eu correspondesse na mesma intensidade. Mantínhamos tudo em segredo também. Não por ela, mas por mim. Eu não queria que meus amigos, minha família, soubessem que estava amarrado a alguém. Que vergonha, cara. Que vergonha de admitir isso hoje. Ela merecia ser apresentada com orgulho, merecia ser assumida, respeitada. Mas eu era um covarde egoísta que só pensava na própria imagem. E então aconteceu. Era uma quinta-feira de março. Eu lembro perfeitamente. Chovia muito naquele dia, uma chuva forte que fazia barulho nas janelas. Marina me ligou no trabalho, a voz meio trêmula, diferente do normal. "Podemos conversar hoje à noite? É importante", ela disse. Eu já desconfiei na hora, aquele tom, aquela seriedade. Meu estômago apertou. Mas eu disse que sim, que passaria na casa dela depois do trabalho. Cheguei lá por volta das 8 da noite. Marina tinha preparado um jantar especial. A mesa estava arrumada com velas. Tinha até uma garrafa de vinho. Ela estava nervosa, eu percebi na hora. Mexia com as mãos, evitava o meu olhar, falava de coisas aleatórias. "Marina, o que está acontecendo?" Eu perguntei direto ao ponto. Ela respirou fundo, me olhou nos olhos e falou as palavras que mudaram tudo. "Eu estou grávida, Ricardo."
Cara, o mundo parou. Literalmente parou. Eu senti o sangue gelando nas minhas veias, o coração disparando, a respiração ficando difícil. Grávida. Como assim grávida? Nós sempre nos cuidávamos. Ou pelo menos eu achava que sim. Tem certeza? Foi a primeira coisa idiota que eu consegui falar. Fiz 3 testes, todos positivos, e hoje fui ao médico confirmar. Estou de 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas que ela sabia e não me contou. 6 semanas carregando isso sozinha, provavelmente com medo da minha reação. E ela tinha razão em ter medo, porque minha reação foi a pior possível. Eu me levantei da mesa bruscamente, quase derrubando o copo de vinho. Comecei a andar pela sala de um lado para o outro, as mãos na cabeça, totalmente em pânico. Isso não pode estar acontecendo, eu murmurei. Isso não pode estar acontecendo comigo. Marina se levantou também, tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Ricardo, calma, vamos conversar. Vamos... Conversar o quê, Marina? Eu explodi. Conversar o quê? Eu sempre deixei claro que não quero filhos. Sempre. Você sabia disso. As lágrimas começaram a rolar no rosto dela, mas ela tentou manter a calma. Eu sei, mas aconteceu. E agora precisamos decidir o que fazer. O que fazer? Eu ri, um riso amargo, cruel. Eu sei exatamente o que fazer. Você resolve isso. Você que se vire. O que eu disse em seguida. Deus me perdoe, mas eu disse as palavras mais cruéis que já saíram da minha boca. Palavras que me perseguem até hoje, que ecoam na minha cabeça como uma maldição. Eu nunca vou aceitar essa desgraça na sua barriga. Eu gritei isso olhando diretamente nos olhos dela. Vi a dor se espalhando pelo rosto de Marina como uma ferida aberta. Vi o momento exato em que o coração dela se partiu em 1000 pedaços. Mas eu não parei por aí. Não, eu continuei destruindo tudo. Você quer ter esse filho? Tenha, mas sozinha. Eu não quero ser pai. Eu não quero ser marido. Eu não quero ser responsável por nada disso. Encontra outro trouxa para bancar essa palhaçada, porque comigo você não conta. Marina não disse uma palavra. Ela apenas me olhou, as lágrimas correndo silenciosamente, as mãos protegendo instintivamente a barriga ainda pequena. E então, ela fez algo que me marcou para sempre. Sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de dignidade. Está bem, Ricardo. Ela disse com uma voz firme apesar das lágrimas. Está bem. Ela se dirigiu para a porta e a abriu, um gesto claro de que queria que eu saísse. E eu saí. Saí daquela casa, daquela vida, daquele amor como se estivesse fugindo de um incêndio. Na época, eu me senti aliviado, livre. Achei que tinha me livrado de um problema gigantesco. Voltei para minha vida de solteiro, para meus amigos, para minhas baladas. Bloqueei Marina de tudo, mudei de número, até evitava passar perto do shopping onde ela trabalhava. Mas sabe o que é engraçado? Durante os meses seguintes, eu sonhava com ela quase todas as noites. Sonhava com aquele olhar de dor, com aquele sorriso de despedida, com aquelas mãos protegendo a barriga. Acordava suando frio, mas rapidamente afastava esses pensamentos. Eu achava que estava certo. Achava que Marina ia resolver o problema e seguir com a vida dela. Nunca passou pela minha cabeça que ela fosse em frente com a gravidez. Nunca imaginei que uma mulher pudesse ser tão forte, tão corajosa, tão decidida. Eu estava errado, muito errado. E essa foi apenas a primeira das muitas lições que a vida ia me ensinar nos anos seguintes. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele foi o dia em que eu perdi tudo que realmente importava na vida. Aquele foi o dia em que eu comecei a pagar um preço muito alto pela minha arrogância, pelo meu egoísmo, pela minha covardia. E o pior de tudo é que Marina não mereceu nenhum segundo daquela humilhação. Ela era pura bondade, puro amor, pura dedicação. E eu fui pura crueldade. Nos meses que se seguiram, eu tentei apagar Marina da minha memória. Bloqueei ela de todas as redes sociais. Mudei meu número de telefone. Até comecei a frequentar lugares completamente diferentes para evitar qualquer chance de encontrá-la. Eu achava que estava sendo esperto, que estava protegendo minha paz de espírito. Que idiota eu era!
Voltei à minha rotina de solteiro com uma sede de liberdade que beirava o desespero. Saía todas as sextas e sábados, conhecia mulheres diferentes, me divertia como se não houvesse amanhã. Meus amigos até comentavam que eu estava mais solto, mais eu mesmo do que nunca. Se eles soubessem a verdade, se eles soubessem que por trás de toda aquela euforia havia um vazio imenso que eu me recusava a reconhecer. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar a realidade, não é mesmo? E ela começou a fazer isso através de pequenos detalhes que eu não conseguia ignorar completamente. 2 semanas depois da nossa conversa, eu estava no supermercado fazendo compras quando vi Marina pela primeira vez desde aquela noite terrível. Ela estava na seção de frutas, examinando cuidadosamente algumas maçãs. Meu coração disparou na mesma hora. Ela estava usando uma blusa branca simples e uma calça jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Parecia diferente, mais serena, mais centrada. Eu me escondi atrás de uma prateleira de cereais como um adolescente covarde e fiquei observando ela. Marina escolhia cada item com cuidado, lia os rótulos, verificava os preços. Havia algo de muito determinado na forma como ela se movia, como se cada decisão fosse importante, pensada, calculada. E então eu vi. Ela parou na seção de vitaminas pré-natais. Pegou um frasco, leu atentamente a embalagem, colocou no carrinho. Naquele momento, a realidade me bateu como um soco no estômago. Ela tinha decidido seguir em frente, sozinha. Eu deveria ter me aproximado. Deveria ter conversado com ela, talvez até pedido desculpas pelo meu comportamento horrível. Mas eu não fiz nada. Absolutamente nada. Saí do supermercado sem fazer minhas compras e fui para casa com um aperto no peito que não conseguia explicar. Nas semanas seguintes, comecei a ter notícias dela através de conhecidos em comum. Aparentemente, Marina não estava contando para ninguém sobre a gravidez ainda, mas algumas pessoas próximas sabiam, e as informações que chegavam até mim me deixavam cada vez mais confuso. A Marina pediu demissão da loja, comentou uma amiga em comum durante um happy hour. Disse que vai trabalhar como freelancer, fazendo alguns serviços de design gráfico em casa. Design gráfico? Eu nem sabia que ela tinha essa habilidade. Durante todo o tempo que ficamos juntos, ela nunca havia mencionado isso. Mais tarde, descobri que era algo que ela estudava nas horas vagas, um talento que mantinha guardado, talvez esperando a oportunidade certa para usar. Ela alugou um apartamento pequeno na Vila Madalena, contou outro conhecido. Um lugar simples, mas bem localizado. Disse que queria um novo começo. Cada informação era como uma punhalada no meu orgulho. Marina estava se reorganizando, se preparando, construindo uma nova vida. E tudo isso sem me pedir um centavo, sem me cobrar nada, sem sequer tentar entrar em contato comigo. Eu tentava me convencer de que isso era bom. Viu só? Ela está bem, está se virando sozinha. Eu estava certo em sair fora, pensava eu. Mas no fundo, muito no fundo, havia algo que me incomodava profundamente. Uma admiração relutante pela força dela, misturada com uma culpa que eu me recusava a admitir. Um dia, cerca de 3 meses depois da nossa separação, eu estava passando de carro pela Vila Madalena quando a vi novamente. Desta vez, ela estava saindo de uma consulta médica, carregando uma pasta com exames. A barriga ainda não estava aparente, mas havia algo diferente no jeito dela caminhar. Mais cuidadoso, mais protetor. Ela parou na frente de uma farmácia e ficou alguns minutos olhando a vitrine. Eu estacionei do outro lado da rua e fiquei observando, escondido atrás do vidro fumê do meu carro. Marina entrou na farmácia e saiu com uma sacola pequena. Quando passou por uma lanchonete, parou novamente, olhou o cardápio, mas depois seguiu em frente sem comprar nada. Naquele momento, uma lembrança me atingiu como um raio. Marina sempre teve o sonho de comer um sanduíche específico daquela lanchonete. Era algo bobo, mas ela sempre dizia que um dia, quando tivesse dinheiro sobrando, ia experimentar o famoso sanduíche gourmet de lá. Custava R$ 28, um valor que para mim era insignificante, mas que para ela, na época, representava quase uma refeição inteira. Eu vi ela olhar mais uma vez para a lanchonete antes de continuar andando,
e soube exatamente o que havia acontecido. Ela ainda queria aquele sanduíche, mas estava economizando cada centavo para a nova vida que estava construindo. Aquela imagem me perseguiu por dias. Marina grávida, sozinha, abrindo mão de pequenos prazeres para garantir estabilidade para o bebê. Enquanto isso, eu continuava gastando dinheiro em bebidas caras, roupas desnecessárias, saídas vazias que não me traziam felicidade real. Foi nessa época que comecei a ter os pesadelos. Sonhava com Marina chorando sozinha no apartamento pequeno. Sonhava com ela passando mal durante a gravidez, sem ter ninguém para ajudar. Sonhava com um bebê chorando e ela tentando dar conta de tudo sozinha. Acordava no meio da noite com o coração disparado e uma sensação horrível de que havia cometido o maior erro da minha vida. Mas meu orgulho era maior que qualquer remorso. Durante o dia, eu conseguia afastar esses pensamentos e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Chegava até a sair com outras mulheres, tentando provar para mim mesmo que estava melhor sem Marina. Uma dessas mulheres foi a Carla, uma publicitária bem-sucedida que conheci numa festa corporativa. Ela era bonita, inteligente, independente, exatamente o tipo de mulher que eu achava que queria. Não queria filhos, não cobrava compromisso, não criava expectativas. O relacionamento perfeito para quem não queria complicações. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo com Carla, eu não conseguia parar de pensar em Marina. Quando Carla falava sobre seus projetos profissionais, eu lembrava da determinação silenciosa de Marina. Quando ela ria alto num restaurante caro, eu pensava no sorriso doce e discreto que Marina tinha. Era como se houvesse um fantasma me acompanhando para todos os lugares. Carla percebeu minha distração rapidamente. "Você está pensando em outra pessoa", ela disse numa noite após um jantar onde eu mal havia tocado na comida. "Quem é ela?" "Não sei do que você está falando", menti. "Ricardo, eu conheço homens há tempo suficiente para saber quando um está apaixonado por outra mulher. Você quer conversar sobre isso?" Eu quase contei tudo naquela noite. Quase abri o jogo sobre Marina, sobre a gravidez, sobre a forma cruel como eu havia reagido. Mas no último segundo, meu orgulho falou mais alto. "Não há ninguém", insisti. "Só estou cansado do trabalho." Carla me olhou com uma expressão que misturava pena e desprezo. "Você sabe que está mentindo para si mesmo, né? E no final das contas, quem sai perdendo é você." Ela estava certa, claro. Mas eu não tinha coragem de admitir isso nem para mim mesmo, quanto mais para ela. O relacionamento com Carla durou apenas 2 meses. Ela se cansou da minha indisponibilidade emocional e partiu para alguém que realmente estivesse presente na relação. "Você é um covarde emocional", foram suas últimas palavras para mim. "E enquanto não encarar seus fantasmas, vai continuar sozinho." Sozinho. Essa palavra ecoou na minha cabeça por semanas. Eu estava sozinho mesmo, muito mais sozinho do que quando estava com Marina. E o pior é que essa solidão era uma escolha minha. Eu havia escolhido rejeitar o amor verdadeiro em favor de uma liberdade que se revelou vazia e sem sentido. Durante os meses seguintes, eu me tornei obcecado por informações sobre Marina. Não conseguia parar de procurar notícias dela, de perguntar para conhecidos em comum, de passar pelos lugares onde achava que poderia encontrá-la. Soube que ela estava indo bem no trabalho freelancer, que havia conseguido alguns clientes fixos e estava construindo uma reputação sólida na área, que frequentava um curso de gestantes e havia feito algumas amigas lá, que parecia estar feliz, ou pelo menos em paz com suas escolhas. E eu? Eu estava cada vez mais perdido, mais vazio, mais arrependido, mas ainda era orgulhoso demais para admitir meu erro e tentar consertar as coisas. Se eu soubesse o que estava por vir, se eu soubesse que a vida estava preparando uma lição muito mais dura para me ensinar sobre consequências, talvez eu tivesse tido coragem de procurar Marina antes que fosse tarde demais. Mas eu não sabia. E continuei vivendo na minha bolha de negação, achando que podia controlar o destino, que podia fugir das consequências dos meus atos para sempre. Como eu estava enganado. Os meses foram passando e eu continuava fingindo que estava tudo bem na minha vida. Mas a verdade é que Marina havia se tornado uma presença constante nos meus pensamentos,
mesmo que eu tentasse negar isso com todas as minhas forças. Era como se ela tivesse plantado uma semente de inquietação dentro de mim que crescia um pouquinho a cada dia. Foi em setembro que recebi a notícia que mudaria tudo para sempre. Eu estava no escritório, numa reunião chata sobre orçamentos, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana, uma amiga em comum nossa. O conteúdo da mensagem me fez suar frio instantaneamente. Ricardo, preciso te contar algo importante. Marina está no hospital. Entrou em trabalho de parto prematuro ontem à noite. Meu mundo parou. Literalmente parou. Eu me levantei da mesa de reunião tão bruscamente que derrubei meu café sobre os papéis. Com licença, murmurei para meus colegas confusos e saí correndo da sala. Trabalho de parto prematuro? Ela estava de apenas 7 meses e meio. Isso era perigoso, muito perigoso. Minha mente começou a disparar com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E se algo acontecesse com ela? E se algo acontecesse com o bebê? Meu bebê? Pela primeira vez em meses, eu admiti para mim mesmo. Aquela criança era minha filha. Liguei para Juliana imediatamente, as mãos tremendo enquanto discava. Juliana, como ela está? O que aconteceu? Calma, Ricardo. Ela passou mal ontem à noite e teve contrações muito fortes. Os vizinhos chamaram a ambulância porque ela estava sozinha e... Sozinha? Eu interrompi, sentindo uma punhalada no peito. Ela estava sozinha passando mal? Sim, Ricardo. Ela mora sozinha, lembra? Não tem família aqui na cidade. E você... Bem, você não está na vida dela há meses. A culpa me atingiu como um trem em alta velocidade. Marina havia passado toda a gravidez sozinha. Sozinha nas consultas médicas, sozinha durante os enjoos matinais, sozinha quando precisava montar o berço, sozinha quando sentia medo ou ansiedade. E agora estava sozinha no momento mais assustador de todos. Em qual hospital ela está? Perguntei já pegando as chaves do carro. Ricardo, eu não sei se é uma boa ideia você aparecer lá. Ela não sabe que eu te contei e... Juliana, por favor, qual hospital? Ela suspirou. Hospital São Camilo. Mas, Ricardo, se você for lá, seja respeitoso. Ela não precisa de mais estresse agora. Desliguei o telefone e saí correndo. No carro, a caminho do hospital, minha mente estava um caos completo. O que eu ia dizer para ela? Como eu ia explicar minha presença depois de meses de silêncio total? E se ela me expulsasse do hospital? E se ela não quisesse me ver? Mas havia algo mais forte que todos esses medos. A necessidade desesperadora de saber se ela estava bem. De saber se minha filha estava bem. Minha filha. Era a primeira vez que eu pensava nessa criança dessa forma. Durante todos esses meses, eu havia me referido a ela como o problema da Marina, a gravidez, qualquer coisa menos como minha filha. Mas ali, dirigindo em pânico para o hospital, a realidade me atingiu de forma brutal. Eu ia ser pai. Talvez naquele exato momento. Chegando ao hospital, corri para a recepção da maternidade. Eu quero informações sobre Marina Oliveira Santos, por favor. A recepcionista me olhou com certa desconfiança. O senhor é parente? Eu sou... Hesitei. O que eu era mesmo? Ex-namorado, pai da criança, um estranho que havia abandonado Marina na hora que ela mais precisou? Eu sou o pai do bebê. Foi a primeira vez que eu disse essas palavras em voz alta. O pai do bebê. E sabe o que é estranho? Ao invés de pânico, senti algo parecido com orgulho, responsabilidade. Não sei definir exatamente, mas foi como se uma parte de mim que estava adormecida há meses finalmente acordasse. Ela está no quarto 304, terceiro andar, mas visitante só a partir das 2 da tarde. Olhei no relógio. Eram 11 da manhã. 3 horas de espera. 3 horas para imaginar o pior, para me torturar com possibilidades terríveis, para finalmente encarar o tamanho da minha covardia. Sentei na sala de espera e liguei novamente para Juliana, implorando por mais informações. Como ela está agora? Você falou com ela? Falei sim. Os médicos conseguiram parar as contrações por enquanto. Ela vai ficar internada em observação pelos próximos dias, mas tanto ela quanto o bebê estão estáveis. O alívio foi tão grande
que quase desabei ali mesmo no meio da sala de espera. Elas estavam bem, estavam seguras. Ricardo, Juliana continuou, posso te fazer uma pergunta? Por que você está aí? Depois de todo esse tempo, por que agora? Essa pergunta me calou. Por que eu estava ali? Por que depois de meses evitando qualquer contato, correndo de qualquer responsabilidade, eu havia largado tudo para correr para o hospital? Eu não sei, admiti. Eu simplesmente não consegui ficar em casa sabendo que ela estava passando por isso sozinha. Você a ama, Juliana disse, não como pergunta, mas como constatação. Eu comecei a negar automaticamente, mas as palavras morreram na minha garganta. Será que eu amava Marina? Será que todos aqueles meses de negação, de fuga, de relacionamentos vazios eram apenas uma tentativa desesperada de esconder o que eu realmente sentia? Às 2 da tarde em ponto, eu estava na porta do quarto 304. Bati levemente e ouvi a voz suave de Marina dizendo, pode entrar. Quando abri a porta e nossos olhares se encontraram, o tempo parou. Marina estava deitada na cama hospitalar, pálida, mas ainda bonita, o cabelo espalhado no travesseiro, as mãos descansando sobre a barriga, agora bem arredondada. Ela me olhou com uma expressão que misturava surpresa, confusão e algo que não consegui identificar. Ricardo, ela sussurrou como se não acreditasse no que estava vendo. Oi, Marina, eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu gostaria. Como você está? Ela continuou me olhando por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se eu era real ou uma alucinação causada pelos medicamentos. O que você está fazendo aqui? Perguntou finalmente sem hostilidade, apenas com curiosidade genuína. Juliana me contou que você estava no hospital. Eu precisava saber se você estava bem. Marina riu, um riso baixinho e sem humor. Agora você se preocupa? Depois de 7 meses? A frieza na voz dela me atingiu como um tapa na cara, mas eu sabia que merecia cada palavra. Marina, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Eu sei que fui um covarde, um idiota, o pior ser humano possível. Mas quando soube que você estava passando mal, eu... Você o quê, Ricardo? Ela se apoiou nos cotovelos para me olhar melhor e pude ver que estava cansada, muito cansada. Você teve meses para se preocupar comigo. Meses para perguntar como estava a gravidez, como eu estava me sentindo, se eu precisava de alguma coisa. Onde estava essa preocupação quando eu passei 3 noites no pronto-socorro com enjoos tão fortes que nem água conseguia engolir? Onde estava quando eu desmaiei no supermercado no 5º mês? Onde estava quando eu chorei de medo pensando que ia criar essa criança completamente sozinha? Cada palavra dela era como uma facada no meu peito. Eu não sabia de nada disso. Não sabia que ela havia passado mal tantas vezes. Não sabia que havia momentos de medo e solidão. E a culpa era inteiramente minha por não saber, por não estar presente, por não me importar. Marina, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu sei que palavras não vão apagar o que eu fiz, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Me arrependo todos os dias. Ela me olhou por um longo tempo, estudando meu rosto como se estivesse procurando sinais de sinceridade. Você sabe o que é mais triste, Ricardo? Não é nem o fato de você ter me abandonado, é o fato de que você perdeu. Perdeu meses preciosos dessa gravidez. Perdeu a primeira consulta onde ouvimos o coração dela batendo. Perdeu quando ela começou a se mexer. Perdeu quando descobrimos que é uma menina. Perdeu quando ela começou a responder aos meus carinhos na barriga. Você perdeu tudo isso por puro orgulho. Dela, uma menina. Eu ia ter uma filha. Como você vai chamá-la? Perguntei, a voz quase sumindo. Sofia, Marina respondeu, uma mão acariciando a barriga. Sofia Marina Santos. Santos. Ela deu o sobrenome dela para nossa filha. Claro que deu. Eu não estava presente para dar o meu sobrenome, para registrá-la, para assumir qualquer responsabilidade. É um nome bonito, eu disse, sentindo as lágrimas se formando nos meus olhos. Sofia. Nesse momento, algo mágico aconteceu. Como se estivesse respondendo ao som da minha voz, a barriga de Marina se mexeu. Visivelmente,
Pude ver uma pequena protuberância se movendo por baixo da camisola hospitalar. Ela te ouviu, Marina disse, uma sombra de sorriso passando pelo seu rosto. Ela sempre fica mais agitada quando ouve vozes diferentes. Posso? Eu comecei a perguntar, estendendo a mão na direção da barriga dela, mas parei no meio do movimento. Marina hesitou por um momento. Então fez um gesto para que eu me aproximasse. Pode. Eu me aproximei da cama com cuidado, como se estivesse me aproximando de algo sagrado. Coloquei a mão suavemente sobre a barriga dela e quase imediatamente senti um movimento. Minha filha, minha Sofia, ela estava ali, viva, real, respondendo ao meu toque. As lágrimas que eu vinha tentando segurar finalmente desceram pelo meu rosto. Oi, Sofia, sussurrei para a barriga. Eu sou seu pai, e eu sinto muito por ter demorado tanto para conhecer você. Marina estava me observando, e quando olhei para ela, vi lágrimas nos olhos dela também. Por que agora, Ricardo? Ela perguntou novamente, mas desta vez com menos frieza na voz. Por que você apareceu agora? Porque eu sou um idiota que precisou quase perder vocês duas para perceber que vocês são a coisa mais importante da minha vida, respondi, falando a verdade mais pura que já havia saído da minha boca. Marina não disse nada por alguns minutos. Ficamos ali, minha mão na barriga dela, sentindo nossa filha se mexer, processando a intensidade daquele momento. Eu não posso te perdoar assim tão fácil, ela disse finalmente. Você me machucou muito, Ricardo. Me humilhou. Me fez sentir como se eu e nossa filha fôssemos um peso, um problema para ser descartado. Eu sei, respondi. E eu não estou pedindo perdão fácil. Eu só estou pedindo uma chance de provar que eu posso ser o homem que vocês merecem. Ela me olhou nos olhos por um longo tempo, como se estivesse tentando enxergar até a minha alma. Primeiro, você precisa provar isso para si mesmo, Ricardo. Porque eu não vou permitir que você entre na vida da Sofia só para sair novamente quando as coisas ficarem difíceis. Ela não merece isso. Eu entendo, eu disse. E você tem razão. Eu preciso aprender a ser pai antes de poder ser um. Passamos mais alguns minutos em silêncio, minha mão ainda sobre a barriga dela, sentindo os movimentos da Sofia. Era surreal pensar que em algumas semanas ela estaria nos meus braços, que eu seria pai, que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Foi então que aconteceu o impensável. Marina teve uma contração forte, muito forte. Seu rosto se contorceu de dor e ela segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. Chama a enfermeira. Ela sussurrou entre os dentes cerrados. Agora. Eu corri para apertar o botão de emergência e, em segundos, os médicos estavam no quarto. O que aconteceu depois foi uma confusão de procedimentos médicos, aparelhos sendo conectados, Marina sendo preparada para uma cesárea de emergência. O bebê está em sofrimento fetal, ouvi um dos médicos dizer. Precisamos tirá-la agora. E foi assim, de forma totalmente inesperada, que eu me vi correndo pelos corredores do hospital, atrás de uma maca, segurando a mão de Marina, prestes a conhecer minha filha 2 meses antes do previsto. A vida havia decidido que era hora de eu aprender, de uma vez por todas, o que realmente significava ser responsável por alguém além de mim mesmo. A cirurgia durou 2 horas que pareceram 2 anos. 2 horas onde eu caminhei pelos corredores do hospital como um louco, imaginando 1000 cenários diferentes, a maioria deles terrível. E se algo acontecesse com Marina? E se nossa filha não sobrevivesse por ter nascido prematura? E se eu perdesse as duas antes mesmo de ter a chance de conhecê-las de verdade? Quando o médico finalmente saiu da sala de cirurgia, meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Doutor Cardoso, um homem de uns 50 anos com expressão séria, se aproximou de mim com uma prancheta nas mãos. Você é o pai? Perguntou. Sim, respondi, pela segunda vez naquele dia, e novamente senti aquele misto estranho de orgulho e terror. A cirurgia correu bem. A mãe está estável acordando da anestesia. O bebê, bem, ela é uma pequena guerreira. Nasceu com 1,5 kg, o que é considerado baixo peso,
mas dentro do esperado para 32 semanas. Ela está na UTI neonatal, mas os sinais vitais estão bons. Ela estava viva. Marina estava viva. Minha filha estava viva. Quando posso vê-las? Perguntei, a voz saindo embargada. A mãe você pode ver em cerca de 1 hora, quando ela estiver totalmente acordada. O bebê, bem, precisa ficar na incubadora por algumas semanas, mas você pode visitá-la a qualquer momento. Algumas semanas. Minha filha ia passar suas primeiras semanas de vida numa incubadora, lutando para crescer, para se fortalecer. E tudo por minha causa, porque o estresse da gravidez sozinha havia causado o parto prematuro. Primeiro, fui ver Marina. Ela estava pálida, ainda meio sonolenta pela anestesia, mas consciente. Quando me viu, tentou sorrir. Ela nasceu? Foram suas primeiras palavras. Nasceu sim. Uma pequena guerreira, segundo o médico. 1,5 kg. Marina fechou os olhos e viu uma lágrima escorrer pela lateral do seu rosto. Ela vai ficar bem? Vai sim, eu disse, pegando a mão dela. Ela vai ficar bem porque tem a força da mãe. Marina apertou minha mão levemente. Vai conhecê-la? Se você deixar, sim. Ela é sua filha, Ricardo. Claro que você pode conhecê-la. A UTI neonatal era um lugar que eu nunca havia imaginado pisar na vida. Cheio de aparelhos, luzes, som de monitores, bebês minúsculos dentro de caixas de acrílico que pareciam naves espaciais. E no meio de tudo isso, minha Sofia. A enfermeira, uma senhora baixinha e carinhosa chamada Lúcia, me guiou até a incubadora número 7. Essa é sua filha, ela disse com um sorriso caloroso. Ela é linda, não é? Eu olhei para dentro da incubadora e meu mundo mudou para sempre. Sofia era minúscula, do tamanho da minha mão. Tinha tubinhos conectados ao seu corpinho, fios colados no peito, uma máscara de oxigênio cobrindo metade do rostinho. Mas mesmo assim, mesmo com todos aqueles aparelhos, ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Ela tinha o nariz de Marina, os dedos longos como os meus, e uns cabelos escuros que prometiam ser volumosos, e estava acordada, os olhinhos bem abertos, como se estivesse curiosa sobre o mundo ao seu redor. Posso tocá-la? Perguntei para Lúcia. Pode sim, pelo buraquinho aqui da lateral. Só coloque o dedo na mãozinha dela. Eu lavei as mãos cuidadosamente e coloquei meu dedo indicador através da abertura da incubadora. Quando toquei a mãozinha dela, Sofia imediatamente fechou os dedinhos minúsculos ao redor do meu dedo. Cara, eu desmoronei, completamente, ali no meio da UTI neonatal, com uma enfermeira que mal conhecia me observando, eu chorei como uma criança. Porque naquele momento, sentindo aqueles dedinhos apertando meu dedo, eu entendi o que era amor incondicional. Entendi o que era responsabilidade real. Entendi que minha vida nunca mais seria sobre mim. Oi, princesa, sussurrei para ela. Oi, minha Sofia, papai está aqui agora, e nunca mais vai sair. Sofia me olhava com aqueles olhinhos escuros, e eu juro que vi um brilho diferente quando ela me ouviu. Como se, de alguma forma, ela soubesse que eu era importante na vida dela. Passei 3 horas ali, só olhando para ela, conversando baixinho, prometendo 1000 coisas que eu nem sabia se conseguiria cumprir. Prometi que ia ser o melhor pai do mundo, que ia protegê-la de tudo e de todos, que nunca ia deixá-la sentir falta de nada, que ia amar ela mais do que a própria vida. E foi naquele momento, olhando para minha filha prematura lutando para crescer dentro de uma incubadora, que eu tive a primeira real noção da minha irresponsabilidade. Se eu tivesse estado presente durante a gravidez, se eu tivesse cuidado de Marina, apoiado ela, diminuído o estresse, talvez Sofia tivesse nascido no tempo certo, no peso certo, saudável. A culpa era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação crescendo dentro de mim como nunca havia sentido antes. Eu ia consertar isso. Não sabia como, mas eu ia consertar. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, passava na padaria perto do hospital. Comprava o pão de açúcar que Marina gostava, café como ela preferia, frutas frescas. Levava tudo para o quarto dela,
Tomávamos café juntos e depois íamos visitar Sofia. Marina ainda estava se recuperando da cesárea, então precisava de cadeira de rodas para ir até a UTI. Eu a levava todas as manhãs e todas as tardes. Ficávamos horas conversando com Sofia, contando sobre nossa vida, sobre os planos que tínhamos para ela. Foi nesses momentos, nessas conversas sussurradas ao pé da incubadora, que Marina e eu começamos a nos reconectar. Não como casal, isso seria pedir demais depois de tudo que eu havia feito, mas como pais, como duas pessoas unidas por um amor imenso por aquela pessoinha minúscula. Ela vai ser teimosa, Marina disse num desses momentos, acariciando a incubadora. Olha como ela luta contra os aparelhos quando não quer fazer alguma coisa. Puxou a mãe, eu respondi, e Marina riu pela primeira vez desde que nos reencontramos. Não, essa teimosia é sua mesmo. Lembra quando você decidiu que ia aprender a tocar violão em uma semana? Ficou 3 dias seguidos tentando, os dedos todos machucados, se recusando a desistir. Eu havia me esquecido desse episódio. Era incrível como Marina lembrava de detalhes da nossa vida juntos que eu havia apagado da memória. Detalhes bons, momentos felizes que eu havia deliberadamente ignorado para justificar meu comportamento horrível. Marina, eu disse numa dessas visitas, eu quero te pedir uma coisa. O que é? Eu quero ajudar com as despesas do hospital, com tudo que vocês precisarem. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, e eu vi que ela estava pensando cuidadosamente antes de responder. Não é sobre dinheiro, Ricardo, ela disse finalmente. Nunca foi sobre dinheiro. Eu sei, mas eu quero contribuir. Eu quero assumir minha responsabilidade. Sua responsabilidade não é pagar contas, ela disse, me olhando diretamente nos olhos. Sua responsabilidade é estar presente, é conhecer sua filha, é ser um pai de verdade, não apenas um provedor. Era a primeira vez que alguém me explicava a diferença entre essas duas coisas. Durante toda a minha vida, eu havia confundido responsabilidade financeira com responsabilidade emocional. Achava que se eu pagasse as contas, estava cumprindo meu dever. Mas Sofia precisava muito mais do que dinheiro. Ela precisava de presença, de colo, de histórias na hora de dormir, de alguém que estivesse lá quando ela chorasse no meio da noite. Foi numa quinta-feira, exatamente 2 semanas depois do nascimento de Sofia, que tudo mudou de vez. Eu estava no escritório tentando colocar o trabalho em dia quando recebi uma ligação do Dr. Cardoso. Ricardo, preciso que você venha ao hospital imediatamente. Meu sangue gelou. É a Sofia? Aconteceu alguma coisa com ela? Não é médico, é pessoal. Você precisa vir agora. Larguei tudo e corri para o hospital, 1000 cenários terríveis passando pela minha cabeça. Quando cheguei à UTI, encontrei Marina chorando ao lado da incubadora e Dr. Cardoso com uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntei ofegante. Sofia está bem, Dr. Cardoso disse rapidamente. Mas precisamos conversar sobre uma coisa. Os exames de rotina mostraram que ela tem uma pequena complicação pulmonar. Nada grave, mas vai precisar de um cuidado especial quando sair do hospital. Complicação pulmonar. Em bebês prematuros, os pulmões são os últimos órgãos a se desenvolver completamente. Sofia ia precisar de fisioterapia respiratória, acompanhamento médico constante, medicações específicas. Quanto tempo ela vai precisar ficar aqui? Perguntei. Mais 2 semanas, talvez 3. E quando sair vai precisar de cuidados 24 horas durante os primeiros meses. Olhei para Marina, que continuava chorando em silêncio. Ela estava pensando na mesma coisa que eu. Como ela ia dar conta de cuidar sozinha de um bebê com necessidades especiais? Como ia trabalhar? Como ia se sustentar? Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Doutor, eu disse, quero saber tudo sobre os cuidados que ela vai precisar. Quero aprender tudo. Fisioterapia, medicação, sinais de alerta, tudo. Marina me olhou surpresa. Ricardo, você não precisa... Preciso sim, eu interrompi. Ela é minha filha, e eu vou estar presente para tudo, para cada consulta, cada medicação, cada noite mal dormida. Eu prometo. E ali ao lado da incubadora da minha filha, com Marina me olhando com uma mistura de esperança e ceticismo, eu fiz um juramento silencioso. Eu ia provar que merecia uma segunda chance, não apenas como pai, mas como homem.
O que eu não sabia era que a vida ainda tinha uma última e devastadora lição para me ensinar sobre humildade e sobre o verdadeiro significado de lutar por quem amamos. Mas isso eu só descobriria algumas semanas depois, quando um telefonema mudaria tudo de forma irreversível. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu jamais imaginei que fosse capaz de suportar. Sofia estava progredindo bem na UTI, ganhando peso aos pouquinhos, se fortalecendo a cada dia. Eu havia me tornado um visitante assíduo do hospital. Chegava todas as manhãs às 7 antes do trabalho e voltava todas as tardes depois do expediente. Marina e eu desenvolvemos uma parceria estranha, mas eficiente. Não éramos um casal. Isso estava claro para ambos, mas éramos pais. E pela primeira vez na minha vida, eu estava aprendendo o que isso realmente significava. Aprendi a trocar fraldas minúsculas, a segurar uma criança de 2 quilos como se fosse de cristal, a interpretar cada tipo de choro, cada expressão facial. Ela gosta quando você canta, Marina disse numa dessas tardes, observando como Sofia se acalmava quando eu cantarolava baixinho para ela. Você tem uma voz bonita. Era estranho receber elogios de Marina depois de tudo que havia acontecido entre nós. Mas aos poucos, muito devagar, estávamos construindo uma nova dinâmica. Não baseada no romance que tivemos, mas no amor compartilhado por nossa filha. Eu estava começando a acreditar que talvez, só talvez, eu conseguiria consertar pelo menos parte do estrago que havia feito. Sofia estava ficando mais forte. Marina estava começando a confiar em mim novamente e eu estava me apaixonando pela paternidade de uma forma que nunca imaginei ser possível. Foi numa sexta-feira de outubro que tudo desmoronou. Eu estava saindo do escritório animado porque Sofia havia completado 2 quilos naquela semana, um marco importante para bebês prematuros, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ricardo Fernandes? Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Municipal do Socorro. O senhor poderia vir aqui imediatamente? O senhor sofreu um acidente. Como assim sofri um acidente? Eu estou bem, não sofri acidente nenhum. Senhor, o senhor estava dirigindo uma motocicleta Honda CBR vermelha, placa FRT 1847. Meu sangue gelou. Essa era minha moto, que eu havia vendido há 3 meses para um rapaz de 20 anos chamado Bruno. Eu havia vendido porque precisava do dinheiro para ajudar com as despesas do hospital. Não, eu vendi essa moto. Não estava dirigindo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor, os documentos estavam em nome do senhor. Precisamos que venha aqui para esclarecer a situação. Algo estava muito errado. Peguei o carro e fui direto para o hospital municipal. Lá descobri que Bruno, o rapaz para quem eu havia vendido a moto, havia sofrido um acidente grave. Ele havia batido numa carreta numa estrada rural e, como os documentos ainda estavam no meu nome, eu fui identificado como a vítima. Ele está bem? Perguntei para o médico plantonista. Senhor, lamento informar, mas o rapaz faleceu na hora do acidente. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Bruno tinha apenas 20 anos, uma vida inteira pela frente. Havia comprado minha moto para trabalhar como entregador, sustentando a mãe e uma irmã menor. E agora estava morto. A culpa foi instantânea e devastadora. Se eu não tivesse vendido a moto, ele não teria se acidentado. Se eu tivesse transferido a documentação mais rápido, ele não seria identificado como eu. Se eu tivesse sido mais responsável. Mas o pior ainda estava por vir. Quando finalmente consegui sair do hospital municipal e fui direto para o Hospital São Camilo visitar Sofia, encontrei Marina no corredor da UTI, chorando descontroladamente. Meu coração parou. O que aconteceu? Corri até ela. Ricardo, Sofia, ela teve uma parada respiratória há 1 hora. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas... Marina mal conseguia falar entre os soluços. Mas o que, Marina? Ela está bem? Eles não sabem se houve sequelas neurológicas, não sabem se ela vai ser normal. O mundo desabou sobre minha cabeça. Num espaço de 4 horas eu havia lidado com a morte trágica de um jovem
e a possibilidade de que minha filha pudesse ter sequelas permanentes por causa de uma parada respiratória. Dr. Cardoso nos chamou para uma conversa em sua sala. Os próximos dias serão cruciais, ele explicou. Vamos fazer uma série de exames para avaliar se houve comprometimento neurológico. Paradas respiratórias em prematuros são sempre preocupantes. Mas Sofia respondeu bem à reanimação. E se houve sequelas? Perguntei, a voz saindo mais rouca do que eu gostaria. Vamos saber em alguns dias. Por enquanto, é importante que vocês mantenham a calma e continuem fazendo o que já estavam fazendo. Sofia precisa sentir que vocês estão presentes e confiantes. Presente e confiante. Como eu poderia estar confiante quando minha filha talvez tivesse sofrido danos cerebrais? Como poderia manter a calma quando sentia que o universo estava me punindo por todos os erros que eu havia cometido? Naquela noite, Marina e eu ficamos no hospital. Ela dormiu numa poltrona ao lado da incubadora de Sofia, e eu fiquei acordado, observando cada respiração da minha filha, contando cada batida do seu coração no monitor. Foi durante essa vigília que eu comecei a conversar com Sofia como nunca havia conversado antes. "Oi, princesa", sussurrei para ela, meu dedo tocando suavemente sua mãozinha. "Papai precisa te contar algumas coisas. Precisa te pedir perdão por muita coisa." Sofia estava dormindo, ligada a uma série de aparelhos que monitoravam cada função vital, mas eu sentia que ela estava me ouvindo. "Sabe, filha, seu pai não foi um homem bom por muito tempo. Quando soube que você ia nascer, eu tive medo. Não medo de você, mas medo de mudar. Medo de crescer. Medo de ser responsável por alguém além de mim mesmo." Pausei, observando os números no monitor, certificando-me de que ela estava estável. "E por causa desse medo idiota, eu magoei muito a sua mãe. Falei coisas terríveis. Fiz ela passar pela gravidez toda sozinha. Foi por minha causa que você nasceu antes da hora, que teve que ficar nessa incubadora, que passou por essa parada respiratória hoje." As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu continuei falando. "Mas eu quero que você saiba uma coisa, Sofia. Independentemente do que os exames mostrarem, independentemente de como você estiver quando sair daqui, eu vou te amar do mesmo jeito. Se você precisar de cuidados especiais, eu vou aprender. Se você precisar de terapias, eu vou estar em cada sessão. Se você precisar de remédios pelo resto da vida, eu vou estar lá para cada dose." Sofia se mexeu ligeiramente, como se estivesse respondendo à minha voz. "Eu prometo para você, minha filha, que vou ser o pai que você merece. Pode ser que eu tenha começado tarde, pode ser que eu tenha errado muito, mas a partir de agora, você vai ser a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que meu trabalho, mais importante que minha liberdade, mais importante que qualquer outra coisa." Marina havia acordado e estava me ouvindo, mas eu não parei de falar com Sofia. "E sabe o que mais, princesa? Sua mãe é a mulher mais forte e corajosa que existe. Ela te carregou sozinha por 9 meses, cuidou de você quando eu deveria estar cuidando, te trouxe ao mundo com todo o amor do universo. Você tem sorte de ter uma mãe como ela." "Ricardo", Marina sussurrou, e quando olhei para ela vi lágrimas nos seus olhos. "É verdade, Marina. Você é incrível, e eu fui o maior idiota do mundo por não perceber isso antes." Nós ficamos ali, em silêncio, observando Sofia. Era quase como uma vigília sagrada, 2 pais unidos pelo amor e pelo medo, rezando silenciosamente para que nossa filha ficasse bem. Os exames foram feitos ao longo dos 3 dias seguintes. Ressonância magnética, eletroencefalograma, uma série de testes neurológicos adaptados para prematuros. Foram 3 dias de ansiedade pura, onde cada segundo parecia uma eternidade. Marina e eu nos revezávamos para não deixar Sofia sozinha, nem por 1 minuto. Eu havia pedido afastamento no trabalho. Pela primeira vez na vida, coloquei algo na frente da minha carreira, e Marina havia cancelado todos os seus compromissos freelancer. Independentemente do resultado, eu disse para Marina no 2º dia de espera, "Quero que você saiba que eu vou estar aqui, para vocês duas, para sempre. Ricardo, você não precisa se sentir obrigado a..." "Não é obrigação, Marina", eu interrompi. "É escolha. É amor."
Quer responsabilidade real, não aquela falsa que eu achava que tinha antes. Marina me olhou por um longo tempo. E se os exames mostrarem que ela vai precisar de cuidados especiais para sempre? E se ela nunca for uma criança normal? Então vamos aprender a ser os melhores pais de uma criança especial que existem, respondi sem hesitar. Ela é nossa filha, Marina. Ela é perfeita do jeito que for. Foi na tarde do terceiro dia que Dr. Cardoso nos chamou para receber os resultados. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele ia sair do peito. Tenho boas notícias, ele disse, e eu senti minhas pernas quase cedendo de alívio. Os exames não mostraram nenhum sinal de comprometimento neurológico. A parada respiratória foi breve o suficiente para não causar danos permanentes. Marina desabou a chorar de alívio, e eu simplesmente sentei numa cadeira e comecei a agradecer a todos os deuses possíveis. Sofia vai ficar bem? Perguntei, ainda não acreditando completamente. Vai sim, ela ainda vai precisar de alguns cuidados por causa da prematuridade, mas neurologicamente ela está perfeita. Naquela noite, quando voltamos para casa, Marina havia recebido alta no dia anterior. Eu fiquei pensando sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. O acidente do Bruno, a parada respiratória da Sofia, o medo de perdê-la, a descoberta de que eu era capaz de amar alguém mais do que a mim mesmo. Eu estava mudado. Fundamentalmente, irreversivelmente mudado. Aquele homem arrogante e egoísta que havia gritado com Marina meses atrás tinha morrido no corredor de um hospital, observando sua filha lutar pela vida. No lugar dele, havia nascido um pai, um homem disposto a sacrificar tudo pela segurança e felicidade da sua família. Um homem que finalmente entendia o que realmente importava na vida. Sofia ainda ficaria mais algumas semanas no hospital, mas agora eu sabia que ela ficaria bem. E mais do que isso, eu sabia que eu ficaria bem também. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha um propósito maior do que mim mesmo. Depois dos resultados dos exames, algo mudou profundamente em mim. Não era apenas alívio por saber que Sofia estava bem. Era uma transformação completa da minha perspectiva sobre a vida. Pela primeira vez, eu entendia o que significava ter responsabilidades reais, não apenas financeiras, mas emocionais, espirituais. Sofia finalmente recebeu alta do hospital numa manhã ensolarada de novembro. 3 meses e meio após o nascimento, ela pesava 4,5 quilos e respirava perfeitamente sozinha. Ver Marina colocá-la no bebê conforto pela primeira vez, preparando-se para levar nossa filha para casa, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Você quer vir conosco? Marina perguntou quando saímos do hospital. Ajudar a instalar ela no apartamento? Se você deixar, sim, respondi ainda meio cauteloso. Eu sabia que havia conquistado uma trégua, talvez até um pouco de confiança, mas o perdão completo ainda estava longe. O apartamento de Marina na Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante. Ela havia transformado um cantinho da sala em quarto de bebê, um berço branco simples, uma cômoda que fazia às vezes de trocador, algumas prateleiras com roupinhas minúsculas cuidadosamente organizadas. Você fez tudo isso sozinha? Perguntei, observando cada detalhe do espaço que ela havia criado para nossa filha. Juliana me ajudou a montar o berço, Marina disse, colocando Sofia no berço pela primeira vez. Mas sim, fiz quase tudo sozinha. A culpa me atingiu novamente como uma onda. Enquanto eu estava vivendo minha vida de solteiro, Marina havia passado meses preparando um lar para nossa filha. Havia escolhido cada item com cuidado, planejado cada detalhe, sonhado com o momento de trazer Sofia para casa. Marina, eu disse, observando ela arrumar Sofia no berço. Eu preciso te falar uma coisa. Na verdade, preciso te pedir uma coisa. Ela me olhou com curiosidade, continuando a ajeitar os cobertores ao redor de Sofia. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Sei que você tem todo o motivo do mundo para não confiar em mim, mas eu preciso que você me dê uma chance real de ser pai da Sofia. Ricardo, você já está sendo pai dela. Você esteve no hospital todos esses dias, você... Não, Marina, eu estou falando de uma chance real, de ser presente na vida dela todos os dias, não só nos momentos de crise, de participar da rotina, das decisões, de tudo.
Marina parou o que estava fazendo e me olhou diretamente nos olhos. O que exatamente você está pedindo? Eu respirei fundo. O que eu estava prestes a dizer mudaria tudo entre nós para melhor ou para pior. Eu quero reconhecer Sofia oficialmente como minha filha. Quero que ela tenha meu sobrenome também. Quero ter direito legal de tomar decisões sobre ela. E quero que consideremos uma guarda compartilhada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina me olhava como se estivesse tentando decifrar se eu estava falando sério ou se era mais uma das minhas atitudes impulsivas. Ricardo, você tem certeza do que está dizendo? Guarda compartilhada significa responsabilidade real. Significa acordar de madrugada quando ela chorar, trocar fraldas, dar banho, levar para consultas médicas. Significa que sua vida não vai mais ser sobre você. Eu sei exatamente o que significa, respondi, e é exatamente isso que eu quero. Marina se sentou na poltrona ao lado do berço, claramente processando o que eu havia acabado de dizer. Por que agora, Ricardo? Por que, depois de meses me rejeitando nossa filha, você de repente quer tudo isso? Era a pergunta que eu sabia que viria e que eu havia me preparado para responder com total honestidade. Porque eu quase perdi vocês duas, comecei. Quando Sofia nasceu prematura, quando ela teve a parada respiratória, quando pensei que podia perdê-la para sempre, eu percebi que havia sido o maior idiota do planeta. Pausei, observando Sofia dormindo placidamente no berço. Mas não foi só o medo de perdê-la que me mudou, Marina. Foi conhecê-la. Foi segurar a mãozinha dela na incubadora. Foi ver como ela respondia à minha voz. Foi entender que existe um tipo de amor que eu nem sabia que existia. Um amor que não espera nada em troca, que simplesmente existe porque ela existe. Marina estava me ouvindo em silêncio, mas pude ver lágrimas se formando nos olhos dela. E foi ver você, continuei, ver como você foi forte durante toda a gravidez sozinha. Como você lutou por ela no hospital, como você criou este cantinho perfeito para ela. Você me mostrou o que é coragem real, o que é amor incondicional, e me mostrou o tipo de homem que eu deveria ter sido desde o início. Ricardo, deixa eu terminar, por favor, pedi. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que não posso recuperar os meses que perdi da gravidez, os momentos que deveria ter estado ao seu lado. Mas eu posso garantir que daqui para frente, vocês duas nunca mais vão precisar enfrentar nada sozinhas. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, olhando alternadamente para mim e para Sofia. E se você mudar de ideia? Perguntou finalmente. E se daqui a alguns meses você decidir que a responsabilidade é demais? E se você conhecer outra pessoa e decidir que não quer mais essa vida? Era uma pergunta justa, baseada no meu histórico de instabilidade emocional e compromisso. Marina, eu entendo sua preocupação. Baseado no meu passado, é natural que você duvide da minha constância. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele homem que gritou com você meses atrás, que rejeitou nossa filha, que fugiu das responsabilidades, ele morreu. Morreu no hospital quando eu vi Sofia lutando pela vida. Levantei e me aproximei do berço, olhando para nossa filha. Este homem aqui que está falando com você agora, este é um pai. E ser pai não é algo que você decide ser hoje e deixa de ser amanhã. É uma transformação permanente, irreversível. Marina se levantou também e veio ficar ao meu lado próximo ao berço. Você tem certeza disso, Ricardo? Porque se você estiver apenas passando por uma fase emocional por causa do susto no hospital, é melhor você descobrir isso agora. Eu não vou permitir que você entre na vida da Sofia para sair novamente. Tenho certeza absoluta, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. E para provar isso quero fazer algumas coisas. Primeiro, quero que você me ensine tudo sobre a rotina dela. Tudo mesmo. Horários de mamadeira, como dar banho, como trocar fralda, como fazê-la dormir. Quero aprender do zero. Marina me olhou surpresa. Segundo, continuei, quero que você me dê tarefas específicas, coisas que você precisa que sejam feitas para a Sofia. Eu quero provar na prática que posso ser confiável. E terceiro, Marina perguntou, e pude perceber um tom ligeiramente menos cético na voz dela. Terceiro,
Quero que você seja completamente honesta comigo sobre suas expectativas e medos. Se eu fizer algo que te preocupe, se eu mostrar sinais de estar recuando, eu quero que você me confronte imediatamente. Marina voltou a se sentar na poltrona, claramente pensando em tudo que eu havia dito. Ricardo, reconhecer Sofia legalmente é uma decisão séria. Significa que você vai ter obrigações legais com ela pelo resto da vida. Mesmo se um dia nós brigarmos, mesmo se você se arrepender, eu nunca vou me arrepender de ser pai da Sofia, interrompi. Nunca. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo tendo levado tempo demais para perceber isso. Nesse momento, como se estivesse participando da conversa, Sofia acordou e começou a chorar. Marina se levantou imediatamente para pegá-la, mas eu coloquei a mão no braço dela. Posso tentar? Perguntei. Marina hesitou por um segundo, então assentiu. Claro. Peguei Sofia no colo cuidadosamente, ainda meio inseguro com sua fragilidade. Ela continuou chorando por alguns segundos, mas quando comecei a balançá-la suavemente e falar baixinho com ela, ela se acalmou. Oi, princesa, sussurrei. Papai está aqui. Papai está aqui e nunca mais vai sair. Sofia me olhou com aqueles olhinhos escuros curiosos, e quando sorri para ela, eu juro que vi uma sombra de sorriso no rostinho dela. Ela te conhece, Marina disse suavemente. Ela sabe quem você é. Olhei para Marina por cima da cabeça de Sofia. Então, você vai me dar essa chance? Marina ficou me observando por um longo tempo, observando como eu segurava Sofia, como falava com ela, como reagia quando ela se mexia ou fazia barulho. Tem algumas condições, ela disse finalmente. Qualquer condição que você quiser. Primeiro, você não pode desaparecer, nem por um dia, nem por uma semana. Se você assumir essa responsabilidade, ela é para sempre. Concordo completamente. Segundo, todas as decisões importantes sobre Sofia são tomadas em conjunto. Médicos, escola, educação, tudo. Nós dois temos que concordar. Faz todo o sentido. Terceiro, você precisa provar que pode ser confiável, não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos momentos difíceis. Quando ela estiver doente, quando estiver fazendo birra, quando for difícil ser pai. Eu quero passar por todos esses momentos com vocês duas. Marina respirou fundo. E quarto, você precisa me prometer que, mesmo se as coisas entre nós como pais ficarem complicadas, você nunca vai usar Sofia como arma contra mim. Marina, eu jamais faria isso. Sofia está acima de qualquer coisa entre nós. Ela me estudou por mais alguns segundos, então assentiu lentamente. Está bem, Ricardo. Vamos tentar. Mas eu quero deixar claro. Esta é sua única chance. Se você estragar isso, não haverá uma terceira oportunidade. O alívio que senti foi tão grande que tive que me sentar, ainda segurando Sofia no colo. Obrigado, Marina. Obrigado por me dar essa chance. Eu prometo que você não vai se arrepender. Eu espero que não, ela disse. Por Sofia, eu espero que não. Naquela tarde, Marina começou a me ensinar a rotina básica de cuidados com Sofia. Como preparar a mamadeira na temperatura certa, como segurar ela durante a alimentação, como fazer ela arrotar, como trocar a fralda sem machucá-la. Eu era desajeitado, nervoso, tinha medo de fazer algo errado. Mas Marina foi paciente, me ensinando passo a passo, corrigindo meus erros sem me fazer sentir incompetente. Assim, ela disse, mostrando como posicionar Sofia no meu braço. Deixa a cabecinha dela apoiada aqui no seu cotovelo. Quando Sofia terminou a mamadeira e adormeceu no meu colo, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Estava segurando minha filha. Ela estava segura, alimentada, amada. Marina confiava em mim o suficiente para me deixar cuidar dela. Marina, eu disse baixinho para não acordar Sofia, eu tenho uma confissão a fazer. Que confissão? Eu te amo, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Sempre te amei. E foi justamente porque te amava tanto que tive medo. Medo de não ser bom o suficiente para você, medo de estragar tudo, medo de me tornar como meu pai.
Marina me olhou surpresa. Eu nunca havia falado sobre meu pai para ela. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 5 anos, continuei. Deixou ela sozinha comigo e com minha irmã. Durante toda a minha vida eu prometi que nunca seria como ele. Mas quando você engravidou, o medo de repetir o padrão foi mais forte que tudo. E agora? Agora eu entendo que ser como meu pai seria exatamente isso. Fugir da responsabilidade. Ser diferente dele é estar aqui, é assumir minha filha, é cuidar de vocês duas. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, processando minha confissão. Ricardo, eu também te amei muito. Você foi o amor da minha vida. Mas o amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito, de compromisso, de presença. Eu sei. E é por isso que estou aqui. Não apenas porque amo vocês duas, mas porque escolho vocês duas. Todos os dias escolho estar presente. Naquele momento, com Sofia dormindo no meu colo e Marina me olhando com algo que parecia esperança cautelosa, eu soube que estava no caminho certo. Ainda havia muito a provar, muito a aprender, muito a reparar. Mas pela primeira vez em meses, eu sentia que tinha uma chance real de construir a família que deveria ter construído desde o início. Os meses seguintes foram uma verdadeira escola de vida para mim. Marina manteve sua palavra e me ensinou tudo sobre cuidar de Sofia, mas não foi apenas uma questão técnica. Foi uma transformação completa do meu modo de viver. Estabelecemos uma rotina que funcionava para todos nós. Eu passava 3 noites por semana no apartamento de Marina, dormindo no sofá para ajudar com os cuidados noturnos de Sofia. Nas outras noites eu ia lá no final da tarde, ajudava com o banho, a última mamadeira e ficava até ela adormecer. Você não precisa fazer isso todos os dias, Marina disse numa dessas noites, quando Sofia completou 5 meses. Você tem sua própria vida. Esta é minha vida agora, respondi, ajustando Sofia no berço após ela ter adormecido. Não tem lugar no mundo onde eu preferiria estar. E era verdade. Meu apartamento de solteiro, que antes eu considerava meu refúgio, agora parecia vazio e sem sentido. Todos os meus hobbies antigos, happy hours, baladas, viagens de fim de semana, haviam perdido completamente o apelo. A única coisa que me interessava era estar com minha filha. Sofia estava crescendo rapidamente, recuperando o tempo perdido por ter nascido prematura. Aos 5 meses, ela já sorria constantemente. Reconhecia minha voz, estendia os bracinhos quando me via chegar. Era impossível olhar para ela e não sentir que minha vida finalmente fazia sentido. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos difíceis que testaram minha determinação de estar presente. Uma noite em particular marcou um ponto de virada importante. Sofia estava com uma infecção no ouvido e chorava inconsolavelmente há 3 horas. Era 2 da madrugada, eu tinha uma apresentação importante no trabalho no dia seguinte e nada que fazíamos acalmava ela. Talvez você devesse ir para casa, Marina sugeriu, claramente exausta. Você precisa dormir para trabalhar amanhã. Por um segundo, apenas um segundo, a tentação de aceitar a sugestão passou pela minha cabeça. Seria tão fácil ir para casa, dormir tranquilo, acordar descansado para a reunião. Afinal, eu estava ajudando Marina, não era obrigatório estar ali. Mas então olhei para Sofia no meu colo, febril e chorosa, e a voz da minha consciência foi mais alta que a tentação. Não, eu disse firmemente. Eu fico. Nós somos uma equipe, lembra? E equipes não abandonam umas às outras na dificuldade. Passamos a noite toda nos revezando. Quando Marina dormia no sofá, eu andava pela casa com Sofia. Quando eu cochilava, ela tomava conta. Às 5 da manhã, finalmente conseguimos fazer Sofia adormecer depois que o medicamento começou a fazer efeito. Obrigada. Marina sussurrou quando colocamos Sofia no berço. Por quê? Por ficar. Por não desistir quando ficou difícil. Marina, eu te disse que estava aqui para ficar. Isso inclui as noites difíceis, os dias ruins, os momentos em que ser pai é exaustivo e desafiador. Foi nessa noite que senti que havia passado em mais um teste. Não apenas aos olhos de Marina, mas aos meus próprios olhos. Cheguei atrasado na reunião no dia seguinte, com olheiras enormes e um pouco sonolento.
Meu chefe não ficou nada feliz. Ricardo, essa apresentação era importante. Você não pode chegar aqui nesse estado. Minha filha passou mal durante a noite, expliquei. Precisei cuidar dela. Entendo, mas você precisa equilibrar melhor sua vida pessoal com o trabalho. Alguns meses atrás, um comentário desses teria me deixado em pânico. Minha carreira sempre havia sido minha prioridade número 1. Mas agora, ouvindo meu chefe falar sobre equilibrar vida pessoal e trabalho, eu senti algo diferente, uma clareza absoluta sobre minhas prioridades. Com todo respeito, respondi, minha filha sempre vai ser mais importante que qualquer reunião. Se isso é um problema para a empresa, talvez seja hora de repensarmos minha posição aqui. Meu chefe me olhou surpreso. Provavelmente nunca havia me visto falar assim. E eu mesmo estava surpreso com minha própria firmeza. Não é necessário chegar a esse ponto, ele disse. Apenas mantenha isso sob controle. Mas aquela conversa me fez pensar. Será que eu queria continuar numa empresa que via minha dedicação à minha filha como algo negativo? Será que valia a pena sacrificar momentos preciosos com Sofia por um emprego que não respeitava minhas prioridades? Conversei com Marina sobre isso naquela noite. Você está pensando em mudar de emprego? Ela perguntou enquanto preparávamos o jantar juntos, uma rotina que havíamos desenvolvido naturalmente. Estou pensando em mudar de carreira, respondi. Sempre quis trabalhar por conta própria, ter meus próprios horários. Nunca tive coragem antes, mas agora você tem uma filha para sustentar, Marina completou. Ricardo, não seja impulsivo. Estabilidade financeira é importante para Sofia. Eu sei, e não seria nada impulsivo. Eu tenho algumas economias, alguns contatos na área de consultoria. Poderia começar devagar, manter o emprego atual, até ter certeza de que daria certo. Marina me olhou pensativa. Por que é importante para você? Porque eu quero estar presente na vida da Sofia de verdade. Quero poder levá-la ao médico sem ter que pedir permissão. Quero estar aqui quando ela disser as primeiras palavras, der os primeiros passos. Quero que ela cresça sabendo que o pai dela está sempre disponível para ela. Era uma conversa que estávamos tendo cada vez mais frequentemente. Conversas sobre o futuro, sobre nossos sonhos para Sofia, sobre que tipo de vida queríamos construir para ela. E nessas conversas, algo estava mudando entre Marina e eu. Não de forma dramática ou súbita, mas gradualmente. A hostilidade havia dado lugar à colaboração. A desconfiança estava sendo substituída por uma parceria sólida. E em alguns momentos, eu percebia flashes do amor que um dia existiu entre nós. Foi numa tarde de domingo que Sofia disse sua primeira palavra. Estávamos os três no parque próximo ao apartamento de Marina. Sofia sentada no cobertor que havíamos estendido na grama, brincando com uns blocos coloridos. Papá! Ela disse claramente, olhando diretamente para mim. Meu coração parou. Literalmente parou. Ela disse papa! Gritei, levantando Sofia no ar. Marina, ela disse papa! Marina estava rindo da minha reação. Pode ter sido só um som aleatório, Ricardo. Papá! Sofia repetiu, sorrindo para mim. Não foi aleatório. Ela sabe quem eu sou. Ela me chamou de papa. Naquele momento, no meio do parque, com Sofia nos meus braços repetindo papa e Marina rindo da minha euforia, senti que tínhamos nos tornado uma família de verdade. Não do jeito tradicional que eu sempre imaginei, mas de um jeito ainda melhor. Um jeito construído com esforço, perdão e amor verdadeiro. Algumas semanas depois, Sofia deu seus primeiros passos. E mais uma vez, eu estava lá para presenciar. Marina, vem ver! Gritei da sala. Sofia estava se equilibrando entre o sofá e a mesa de centro, claramente se preparando para soltar uma mão e dar alguns passos. Marina correu da cozinha, chegando bem a tempo de ver Sofia soltar o apoio e dar 3 passinhos cambaleantes na minha direção antes de cair sentada, rindo. Minha princesa, eu disse, pegando ela no colo e cobrindo de beijos. Você conseguiu. Você andou. Primeiro, papa. Agora os primeiros passos. Marina observou. Você está tendo sorte de estar presente para todas as primeiras vezes dela. Não é sorte, respondi. É escolha. Eu escolho estar aqui. E essa escolha estava se tornando cada vez mais natural, mais automática. Não era mais um esforço consciente para provar algo para Marina
ou para mim mesmo. Era simplesmente quem eu era agora, o pai da Sofia, presente em tempo integral. Foi nessa época que Marina me fez uma proposta que mudou tudo. Ricardo, ela disse numa noite, depois que colocamos Sofia para dormir. Preciso conversar uma coisa com você. Claro, o que é? Você tem passado tanto tempo aqui que, bem, está meio sem sentido você manter seu apartamento. Meu coração acelerou. Será que ela estava me pedindo para morar com elas? Não estou falando de voltarmos a namorar. Ela se apressou a esclarecer, vendo minha expressão esperançosa. Pelo menos não ainda, mas pensando praticidade, você poderia se mudar para cá. Dormir no quarto que eu uso como escritório. Seria melhor para Sofia ter os pais no mesmo teto, e economicamente faria sentido também. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Morar com Marina e Sofia, mas como... o quê? Coparente? Amigo? Ex-namorado em processo de reconquista? E qual seria exatamente nossa... situação? Perguntei cautelosamente. Seríamos pais vivendo juntos para criar nossa filha da melhor forma possível, ela respondeu. Sem pressão romântica, sem expectativas além de sermos bons pais e bons parceiros na criação da Sofia. Era uma proposta prática, sensata, mas também emocionalmente complicada. Como eu lidaria com estar tão perto de Marina todos os dias, vê-la sendo a mãe incrível que ela era, lembrando constantemente do amor que ainda sentia por ela? Você tem certeza de que conseguiria lidar com isso? Perguntei. Ter o homem que te magoou tanto morando na sua casa? Marina me olhou com uma expressão que misturava carinho e tristeza. Ricardo, você não é mais o homem que me magoou. Pelo menos não completamente. Nos últimos meses, você se tornou o pai que Sofia merece. E mesmo que ainda existam mágoas entre nós, eu confio em você como pai. E para Sofia, isso é o que importa agora. E se um dia você quiser namorar alguém? Perguntei, a ideia me causando uma pontada no peito. Vamos lidar com isso quando e se acontecer, ela respondeu. Por enquanto, meu foco é ser mãe da Sofia e construir essa parceria com você. Aceitei a proposta. Como poderia não aceitar? A chance de estar com Sofia todos os dias, de participar de cada momento da vida dela, de ser uma presença constante, era tudo o que eu queria. A mudança aconteceu numa tarde de sábado. Eu não tinha muita coisa. Minha vida de solteiro nunca havia acumulado objetos significativos. Algumas roupas, livros, meu laptop, pouca coisa mais. É só isso? Marina perguntou quando terminamos de carregar minhas coisas. Aparentemente, minha vida anterior não tinha muito substância, respondi, olhando ao redor do meu ex-apartamento vazio. Bem, ela disse, agora você tem toda uma vida nova para construir. E ela estava certa. Enquanto organizava minhas roupas no guarda-roupa do quarto, que agora era meu, enquanto colocava meus livros numa prateleira próxima ao berço da Sofia, eu senti que estava finalmente chegando em casa. Naquela noite, quando Sofia acordou chorando às 3 da madrugada, eu pude chegar ao berço dela em segundos. Quando ela sorriu ao me ver, quando estendeu os bracinhos para mim, quando se acalmou no meu colo, eu soube que havia tomado a decisão certa. Obrigado por me deixar ficar. Sussurrei para Marina no corredor, depois de colocar Sofia de volta para dormir. Obrigada por estar aqui. Ela sussurrou de volta. E ali, naquele corredor escuro, com nossa filha dormindo no quarto ao lado, senti que estávamos construindo algo novo. Não um romance, pelo menos não ainda, mas algo talvez ainda mais sólido. Uma família baseada em respeito mútuo, amor compartilhado pela nossa filha e a determinação de dar a ela a melhor vida possível. 7 anos se passaram desde aquela noite no corredor. 7 anos que transformaram completamente quem eu sou, como vejo o mundo e o que realmente importa na vida. Sofia agora tem 8 anos. É uma menina inteligente, curiosa, cheia de energia e com um coração imenso. E Marina se tornou não apenas uma parceira incrível na criação da nossa filha, mas novamente a mulher da minha vida. Sim, voltamos a ser um casal. Não foi imediato, nem fácil, mas aconteceu naturalmente ao longo dos anos. A confiança que eu reconquistei como pai se estendeu gradualmente para outros aspectos do nosso relacionamento.
Até que um dia, cerca de 3 anos atrás, Marina me olhou e disse: "Acho que estou pronta para tentar de novo." Hoje, moramos numa casa maior no mesmo bairro. Temos uma rotina familiar sólida. E Sofia cresce sabendo que é amada incondicionalmente pelos 2 pais. Mas há algo que ela não sabe sobre minha história. Sobre como eu quase não estive presente na vida dela. Marina e eu decidimos que contaríamos quando ela fosse mais velha, se fosse necessário. Mas a vida tem uma forma engraçada de forçar essas conversas quando menos esperamos. Tudo começou numa manhã aparentemente normal. Eu estava tomando café com Sofia antes de levá-la para a escola. Uma rotina que amo desde que comecei a trabalhar como consultor autônomo e tenho flexibilidade total de horários. "Papai", Sofia disse mexendo o cereal na tigela, "a professora pediu para fazermos uma árvore genealógica da família. Tenho que entrevistar vocês sobre como se conheceram quando eu nasci, essas coisas." Meu coração deu um pequeno pulo. Era uma conversa para a qual sabíamos que um dia teríamos que nos preparar, mas sempre empurrávamos para o futuro. "Claro, princesa. Vamos conversar sobre isso hoje à noite, quando a mamãe chegar do trabalho. Mas posso perguntar uma coisa agora? Por que todas as fotos da época que eu nasci são só da mamãe comigo? Você só aparece nas fotos quando eu já estava maior." A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu havia notado isso ao longo dos anos. Não havia registros fotográficos meus com Sofia nos primeiros meses de vida dela, porque eu simplesmente não estava presente. Marina, respeitosamente, nunca mencionou isso, mas Sofia, aos 8 anos, estava começando a perceber essas inconsistências. "Sofia, essa é uma conversa importante que precisamos ter com calma. Hoje à noite eu e a mamãe vamos explicar tudo para você, está bom?" "Está bom, papai. Mas vocês brigaram quando eu nasci?" A inocência da pergunta me partiu o coração. Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dela foi um covarde que rejeitou sua existência? "Princesa, papai cometeu alguns erros quando você era bebê. Mas o importante é que hoje estamos aqui, juntos, e você é a coisa mais importante na vida do papai e da mamãe." Sofia assentiu, satisfeita com a resposta por enquanto, mas eu sabia que a conversa da noite seria uma das mais difíceis da minha vida. Quando Marina chegou do trabalho naquela tarde, contei sobre a pergunta de Sofia. Sentamos na cozinha enquanto ela brincava na sala, planejando como abordar o assunto. "Ela precisa saber a verdade", Marina disse, mais adaptada para a idade dela. "Como explico para minha filha de 8 anos que o pai dela foi um idiota que a rejeitou?" "Você não vai falar assim. Você vai explicar que às vezes os adultos têm medo de mudanças grandes, que você precisou de um tempo para aprender a ser pai, mas que o amor por ela sempre existiu." "Mas será que sempre existiu? Eu realmente a amava quando rejeitei a gravidez?" Marina me olhou com carinho. "Ricardo, você a amava. Você só estava com medo demais para reconhecer esse amor. A prova disso é como você reagiu quando soube que ela tinha nascido. Ninguém corre para o hospital desesperado por alguém que não ama." Naquela noite, depois do jantar, sentamos os 3 no sofá da sala. Sofia estava ansiosa, percebendo que se tratava de uma conversa séria. "Princesa", comecei escolhendo cuidadosamente as palavras, "papai precisa te contar uma história. Uma história sobre como ele aprendeu a ser pai." Sofia se aconchegou entre Marina e eu, toda a atenção. "Quando a mamãe contou para o papai que você ia nascer, sabe o que ele sentiu?" "O quê?" "Medo. Muito medo." "Medo de mim?" Sofia perguntou, os olhinhos arregalados. "Não de você, amor. Medo de não ser um bom pai. Medo de não saber cuidar de você. Medo de estragar tudo." Marina pegou a mão de Sofia. "Às vezes, quando os adultos sentem muito medo, eles fazem escolhas erradas." "Que escolha errada o papai fez?" Respirei fundo. Este era o momento. "Papai decidiu que era melhor ficar longe de você e da mamãe. Ele pensou que, se não soubesse ser pai, era melhor não tentar." Sofia me olhou com uma expressão confusa. "Mas papai, você é um ótimo pai. Por que você achava que não sabia?" A pergunta dela me emocionou profundamente. Para Sofia, eu sempre fui simplesmente o papai. Presente, amoroso,
dedicado. Ela não conseguia imaginar um mundo onde eu não estivesse lá para ela. Porque papai não teve um pai muito presente quando era criança e tinha medo de repetir os erros. Então você ficou longe de mim quando eu era bebê? Ela perguntou, começando a entender. Sim, princesa. Papai ficou longe por alguns meses e foi a época mais triste da vida dele. Você não me viu quando eu nasci? Vi sim. Quando você nasceu, papai correu para o hospital porque percebeu que não conseguia ficar longe de você. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, processando as informações. Então, fez a pergunta que eu mais temia. Você não queria que eu nascesse? O coração me doeu tanto que pensei que fosse parar. Como responder isso sem destruir a confiança dela em mim? Sofia, Marina interviu suavemente. O papai estava muito confuso e com medo naquela época. Mas sabe o que aconteceu quando ele te viu pela primeira vez? O quê? Ele se apaixonou perdidamente por você e percebeu que você era a coisa mais importante que já tinha acontecido na vida dele. Sofia me olhou nos olhos. É verdade, papai. É a verdade mais pura que existe, princesa. Quando te vi pela primeira vez na incubadora, minúscula, lutando para crescer, eu entendi que minha vida inteira havia levado a esse momento. Entendi que ser seu pai era meu propósito. Incubadora? Por que eu estava numa incubadora? Marina e eu trocamos olhares. Havíamos decidido que, se ela perguntasse, contaríamos sobre o nascimento prematuro também. Você nasceu antes da hora, amor, porque a mamãe ficou estressada durante a gravidez. Estressada por quê? Porque estava criando você sozinha, respondi, assumindo minha responsabilidade. E isso foi culpa do papai. Sofia ficou quieta por um longo tempo, claramente tentando entender toda a história. Mas agora vocês estão juntos e somos uma família feliz, ela disse finalmente. Sim, princesa. E sabe por quê? Porque você nos ensinou o que é amor de verdade. Você fez o papai se tornar um homem melhor. Sofia se levantou do sofá e veio me dar um abraço apertado. Papai, eu te perdoo por ter ficado longe quando eu era bebê. As lágrimas desceram pelo meu rosto instantaneamente. Minha filha de 8 anos estava me dando o perdão que eu ainda estava aprendendo a dar para mim mesmo. Obrigado, princesa. Mas papai quer que você saiba uma coisa. Mesmo quando estava longe, mesmo quando estava com medo, uma parte de mim sempre soube que você seria o amor da minha vida. E agora você nunca mais vai embora? Ela perguntou, me olhando diretamente nos olhos. Nunca mais. Papai promete que vai estar aqui para você sempre. Para todas as lágrimas, todas as alegrias, todos os momentos importantes da sua vida. Sofia sorriu e voltou a se sentar entre nós. Posso fazer mais perguntas? Quantas quiser, Marina disse. Vocês brigaram muito quando eu era bebê. Não brigamos, amor. Papai magoou muito a mamãe com as escolhas que fez. Mas a mamãe foi muito forte e cuidou de você sozinha até papai aprender a ser pai de verdade. A mamãe é uma guerreira, Sofia disse, olhando para Marina com admiração. É sim. A mamãe é a mulher mais forte e corajosa que existe, concordei. E agora vocês se amam de novo? Marina e eu nos olhamos e sorrimos. Sim, princesa. Agora nós nos amamos de novo, mas um amor diferente, mais maduro, baseado em tudo que passamos juntos. Que bom, Sofia disse, se aconchegando entre nós. Eu gosto quando vocês se beijam na cozinha de manhã. Marina e eu rimos. Pensávamos que éramos discretos. E Sofia, eu disse, quero que você saiba que pode me fazer qualquer pergunta sobre essa época. Papai nunca vai mentir para você ou esconder nada. Está bom, mas agora só tenho mais uma pergunta. Qual? Posso assistir um filme com vocês antes de dormir? A simplicidade da pergunta me fez rir. Para Sofia, depois de processar toda aquela informação pesada sobre nosso passado, a coisa mais importante era passar mais tempo com os pais assistindo um filme. Assistimos Moana pela 1000ª vez. Sofia entre nós no sofá, comentando suas partes favoritas como sempre fazia. Durante o filme, ela se virou para mim. Papai, você sabe que parte eu mais gosto? Qual, princesa? Quando a Moana fala que o oceano escolheu ela, porque eu acho que eu escolhi você para ser meu pai.
Meu coração se encheu tanto de amor que pensei que fosse explodir. E papai se sente muito honrado por ter sido escolhido por você. Mesmo você tendo ficado longe no começo, especialmente por isso. Porque você me deu uma segunda chance de ser o pai que você merecia. Depois que colocamos Sofia para dormir, Marina e eu ficamos conversando na cozinha. Como você acha que ela lidou com tudo isso? Perguntei. Melhor do que eu esperava. Crianças são mais resilientes e compreensivas do que a gente imagina. E ela te ama incondicionalmente, Ricardo. Para ela, você sempre foi simplesmente o papai presente e amoroso. Mas e quando ela crescer? Quando entender melhor o que realmente aconteceu? Quando ela crescer, vai entender que pessoas podem mudar, que o amor pode transformar alguém completamente. Vai ver que a história dela não começou com rejeição, mas com o maior amor que já existiu. Você realmente acredita nisso? Marina veio até onde eu estava sentado e pegou meu rosto nas mãos. Ricardo, olha à nossa volta. Olha para a vida que construímos. Olha para a menina incrível que criamos juntos. Olha para o homem que você se tornou. Como eu poderia não acreditar? Ela estava certa. Nossa casa estava cheia de fotos de família, desenhos da Sofia colados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala, evidências concretas de uma vida familiar feliz e sólida. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Eu disse, puxando Marina para o meu colo. O quê? Que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento. É uma escolha que você faz todos os dias, quando acordo de manhã e escolho ser o melhor pai possível para Sofia, quando escolho ser um companheiro presente para você, quando escolho colocar nossa família antes de qualquer outra coisa. E você não se arrepende de nada que sacrificou por essa vida? Marina, eu não sacrifiquei nada. Eu ganhei tudo. Ganhei uma filha incrível que me ensinou o que é amor incondicional. Ganhei uma segunda chance com a mulher da minha vida. Ganhei uma família que me dá propósito todos os dias. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Marina, escutando Sofia dormir tranquilamente no quarto ao lado, pensei em como a vida pode dar voltas inesperadas. 7 anos atrás, eu era um homem perdido, egoísta, que quase perdeu as 2 pessoas mais importantes da sua vida por puro orgulho e medo. Hoje sou pai de uma menina incrível que me aceita exatamente como sou. Sou marido de uma mulher extraordinária que me deu não uma, mas várias chances de ser uma pessoa melhor. Sou dono de um negócio próspero que me permite estar presente para minha família. Sou finalmente o homem que sempre deveria ter sido. E tudo isso porque uma menina de 8 anos olhou para um pai imperfeito e disse: Eu te aceito como você é. Sofia me ensinou que aceitar alguém como ele não significa aceitar seus defeitos ou erros passados. Significa ver o potencial de transformação que existe em cada pessoa. Significa acreditar que o amor pode curar, pode ensinar, pode moldar alguém em uma versão melhor de si mesmo. Quando Sofia crescer e tiver seus próprios relacionamentos, espero que ela leve consigo essa lição. Que ela saiba distinguir entre alguém que merece uma chance de crescer e alguém que não está disposto a mudar. Que ela entenda que o amor verdadeiro transforma, mas que a transformação tem que vir de dentro. E, principalmente, espero que ela saiba que foi ela, minha pequena Sofia, quem me ensinou tudo isso. Que foi seu amor puro e incondicional que me salvou de uma vida vazia e sem propósito. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais vergonha dos erros que cometi. Sinto gratidão, porque foram esses erros que me levaram à maior lição da minha vida, que nunca é tarde demais para mudar, para crescer, para se tornar a pessoa que quem você ama merece que você seja. Sofia me aceitou como eu sou, e esse aceite me deu a coragem de me tornar quem eu sempre deveria ter sido.